Olá, boa noite. Segundo turno da nossa live, eu e o Matheus Soares. Cara, está muito bom esse negócio. Estou aqui já esperando todos voltarem. Olha aí a Gemima Jesus voltando. O pessoal está voltando. Natália Pinheiro, Norberto, meu discípulo amado, voltando. Edson, meu discípulo Edson, viu? Que Deus abençoe vocês. Só estou esperando aqui o Matheus voltar, ok? Seja bem-vindo para o segundo turno dessa ministração entre eu e o Matheus Soares. Essa sumidade chamada Matheus Soares, esse cara que é um dos melhores pregadores que eu já conheci nos últimos tempos. Matheus, vai falando com a galera aí, até o pessoal voltar todo aí. Que bom. Talvez tenha alguém que ficou com alguma dúvida na primeira parte. Sim. Se nós conseguirmos, talvez, Pode auxiliar. olhar aí e tentar, pode olhar e responder, Matheus. Vamos lá? O pessoal ainda está entrando. Eles estão ainda reconectando a live. Como que vocês analisaram essa primeira parte? Qual a impressão que vocês tiveram? Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação a compartilhar com a gente? É um bate-papo. Nós queremos também aprender com vocês. Sim. Certamente possui informações também no conhecimento de todos vocês que vão nos agregar, que vão nos auxiliar em compreensão acerca desse assunto, que é o mar. E nós estamos só com a cumbuca de água. É verdade. Não dá para esvaziar o mar. Com certeza tem alguém que está nos ouvindo que pode nos auxiliar. Né? É o mar, oi? Infinito é o mar, o homem não consegue, né? Tem uma música, né? Sim. Não é do meu tempo, mas é do senhor. É do meu tempo, tá certo. Obrigado. Precisava ter tirado assim, mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu quero escutar. O pessoal tá chegando aí. Que bênção, que bênção, que bênção. Gilson, Márcia, que Deus abençoe você. Me explica o que está escrito aqui. Me explica de novo do teólogo Carlandori. Não entendi aqui. Explica de novo do teólogo. A Kátia Aquino Souza está fazendo uma pergunta. Se eu entendi, Gênesis 1 foi uma recriação da Terra. A possibilidade é que Gênesis 1, que diz no princípio criou Deus os céus e a terra, seja uma criação. E entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, a Terra teve uma reconfiguração. E há aqueles que dizem que aquilo que é chamado de Big Bang, ou a queda de Lúcifer, pode entrar aqui, porque no versículo 2 a Bíblia diz: a Terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, é a ideia de que como Deus criou algo deformado, sem forma, vazio, qual o propósito de Deus em ter criado algo deformado, vazio? Então, eles atribuem a possibilidade de que todo esse cenário de queda, de destruição, de choque, tenha deformado essa terra nessa queda, e então existiu uma recriação já nos modelos como nós conhecemos a partir de Gênesis 1 e 2. É uma possibilidade. É assunto fechado? Não. Mas é uma possibilidade de raciocínio. Estão me perguntando aqui sobre criança. O teólogo e criança. Então, o teólogo está lá na casa dele, tentando entender da Bíblia, tentando entender tudo. Ele vai ficando cansado, ele sai, vai andar na praia, ele encontra uma criança com uma cuia de coco na mão, tinha feito um buraco na areia, ele vai no mar, enche a cuia de água e joga no buraco, e o teólogo pergunta para ele: o que você está fazendo, menino? Ele: estou tentando esvaziar o mar. Está tirando água do mar, jogando um buraco na areia. E aí, naquele momento, o teólogo falou: eu estou tentando fazer a mesma coisa lá em casa, tentando estudar, entender Deus tudo. Eu nunca vou entender Deus. Deus é um oceano de água e eu nunca vou conseguir esvaziar a essência e quem é Deus. É muito forte isso. Mas vamos lá. Eu vou dar... Tem um princípio que eu tenho da Bíblia que eu acho interessante, que é o seguinte: na Bíblia, o que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Amém. Então tem muita coisa na Bíblia muito que eu não entendo. Isso, hein? Mas nossa, eu creio. Vou anotar. Forte, hein? Vamos anotar aí, gente. Repete, na Bíblia, Mateus. O que eu entendo, na Bíblia, o que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Meu Deus, eu estou escrevendo. Vai falando aí. Na Bíblia, o que eu entendo... eu prego. Eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Meu Deus. Que é isso? Forte, hein? Forte. Por isso que eu sou seu fã. Você fala pouco, mas fala bonito.
Então tá bom. Matheus, eu acredito num negócio doido. Então vamos lá. Preparei vocês. Olha quem chegou aqui, Fabiano, meu pastor lá de Umuarama. Isso é teólogo forte, hein, cara? Você precisa da vida dele, viu, Matheus? Quero com alegria. Isso é o cara. Matheus, Fabiano, seja bem-vindo. Galera, vamos lá. Agora eu vou correr um risco muito grande de perder seguidores. Que eu vou falar que eu vou abrir a cabeceira da minha cama aqui agora. Eu vou. Ó, já que o risco é grande, você que está ouvindo aí, envia essa live para alguém. Eu vou falar o que eu penso, tá bom? Então vocês vão ouvir agora um teólogo de 55 anos, que já leu a Bíblia por quase 60 vezes. Eu estudei bastante, mas não sou o dono da verdade. Mas eu consegui chegar em algumas conclusões aqui nesse cérebro carequinha pensante, ok? Um abração para o Xande, que está com a gente aí de São Paulo. É o líder de jovens da DEVEC São Paulo, um amigo muito querido. Seja bem-vindo, Xande. Deus abençoe você. Vamos lá, galera. Eu vou dar a minha opinião. Não me julguem, tá? Continuem me amando, cara. Nem tudo é perfeito. Todo mundo tem um pouquinho de heresia. Até o Matheus deve ter um pouco de heresia. Eu acredito no seguinte, Matheus. O universo são bilhões de 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 galáxias, estrelas, que toda a ciência até hoje não conseguiu descobrir, né? Chegar ao tamanho e dimensão desse universo. Nosso planeta Terra é um pingo no universo e nós um pingo dentro de um pingo, ok? Então eu acredito que o universo, esse universo que a gente denomina como infinito, de janelas que vão se abrindo, nem os maiores cientistas e toda a potência de ciência hoje conseguiu discernir o tamanho desse negócio todo. Mas eu acredito que o céu, que a Bíblia relata, para mim o céu está no centro do universo. Vou começar a dar minha ótica. Eu acredito que o céu está no centro do universo e o céu é a base de Deus do universo. Eu acredito no céu como um lugar geográfico. E quando eu falo num lugar geográfico, você precisa entrar comigo numa visão antropomórfica. Lembra que eu disse para vocês o que é uma colocação antropomórfica, uma interpretação antropomórfica? Por exemplo, Deus se arrependeu. Veja bem, Deus nunca se arrependeu de nada. Deus não é homem que se arrependa. A palavra "e Deus se arrependeu" ali é um sentido antropomórfico, ou seja, não existe uma palavra no vocabulário humano que expresse o que Deus sentiu. Então pegou-se a palavra arrependimento e colocou como sentido antropomórfico. Como não tem como saber o que Deus realmente sentiu. Não existe no vocabulário humano nem na mente humana. Então, quando eu estou falando que o céu é um lugar geográfico, eu estou falando que o céu é um lugar onde Deus habita e há milhares de seres criados. Muitos. Agora vocês vão me achar pirado, não tem problema, fica tranquilo. Se a Terra, criada e recriada por Deus, tem bilhões de seres vivos, não conseguiu se catalogar até hoje a quantidade de seres vivos que tem o planeta Terra. Tem seres que até hoje estão descobrindo e catalogando seres. Tem seres na mais profundeza do mar que nem nome tem, não conseguiram catalogar ainda. Tem insetos que até hoje não se conseguiu catalogar na própria Amazônia. Agora, eu penso assim, Matheus, se na Terra tem essa biodiversidade de vida, e o céu? Cara, eu tenho, sim, no meu coração eu tenho certeza absoluta que o céu tem N espécies de vida. Por exemplo, a Bíblia diz sobre o serafim, querubim, seres com cabeças, com asas. Cara, deve ser muito louca a anjos de 32 asas. Anjos com 32 asas. Cara, é muito doido isso, cara.
Eu vou tirar aqui os comentários só para a gente ficar um pouco mais olhando o Matheus aqui, ok? Cara, então eu fico viajando, cara. Eu fico, se a Terra tem essa biodiversidade de vida, eu tenho uma filha que é bióloga e veterinária, ela é bióloga. Ela fala, pai, o senhor é pirado, velho. Eu falei, filha, se a Terra tem essa biodiversidade de vida, você imagina o céu é uma loucura, mano. Deve ter cada ser, céu, que é coisa de maluco, cara. Agora, veja. Na minha opinião, esse planeta, ó, vou usar um sentido antropomórfico. Esse planeta chamado céu, que está em algum lugar desse universo, que para mim, na minha humilde opinião, está no centro do universo. Um dia, há muito tempo atrás, milhões de anos, não tem como se calcular. Um dia, nesse lugar chamado céu, com uma biodiversidade de vida monstruosa, fantástica, um ser das espécies criadas por Deus, de mais alto escalão, chamado antes da sua queda, querubim ungido, sinete da perfeição, o iluminado. Esse ser chamado Lúcifer, ele levantou, olha, tudo palavras antropomórficas, para que a gente possa trazer para a nossa compreensão, ok? Esse ser, ele tentou dar um golpe de Estado em Deus e tomar o lugar de Deus e ser o próprio Deus. E a estratégia dele foi tão violenta que ele conseguiu contagiar 1/3 da população do céu com a sua ideia de dar um golpe de Estado em Deus e tomar o trono de Deus e tomar o lugar de Deus. E quando esse ser se levantou, esse ser se levanta contra Deus, Deus se posiciona contra ele. Então há esse grande conflito. Uma coisa que me dá tranquilidade de ter essa linha de pensamento, Matheus, vamos lembrar, vocês estão nessa live, que eu não estou trabalhando com absolutismo. É uma forma pessoal de enxergar. Uma coisa que me dá tranquilidade de pensar por essa ótica é que, estudando as religiões, todas as linhas de religiões, de budismo, hinduísmo, cristianismo, todas as linhas religiosas, os pagões, os povos, todas as linhas religiosas existentes no planeta Terra, todas têm algo em comum. Todas afirmam que houve uma grande batalha entre o bem e o mal. Todas afirmam que existe o bem e o mal. E quando você estuda os povos, por exemplo, quando você estuda os nórdicos, eles criam Odin, tudo figuras de Deus, do bem e do mal. Quando você vai estudar todas, aqui a gente tinha que entrar agora, ia precisar de umas 10 lives para a gente estudar tudo isso, né? Nas suas linguagens, com nomes diferentes, né? Quando você vai estudar os povos mongóis, que foram um povo que invadiu a terra, os chineses, todas as ideologias e linhas de religiosidade, elas têm algo em comum. Existe um Deus, existe um mal, existe um bem, existe um mal, e um dia houve uma grande batalha entre esse bem e o mal. Na Bíblia, a Bíblia nos dá toda a margem para entendermos e estudarmos que um dia Satanás, um ser criado por Deus, um dos seres de mais alto escalão, porque a Terra é uma extensão do céu, na minha opinião, então existe hierarquia no céu. E Lúcifer, por exemplo, em Ezequiel 27, 28, quando Deus se refere a Tiro com a figura de Lúcifer, diz: na multidão, no comércio do teu pecado, você se prostituiu e caiu. Ali, para mim, é o comércio de posição. Lúcifer disse: se eu me torno no lugar de Deus, vocês estão acima de mim e vão subir na hierarquia. Então, ali, para mim, é uma
colocação de um comércio de posição no mundo espiritual, no céu, de governo no céu. Digamos que eu estou quase dando uma aula de crônica de Nárnias de Arão, tá bom? Mas é assim que eu creio, galera. Então, nesse lugar chamado céu, há uma rebelião e Satanás se levanta contra Deus. E quando isso acontece, Deus teve que se posicionar e teve que expurgar Satanás e todos os rebelados com ele do céu. Ele teria que ser expulso do céu. E a Bíblia nos deixa claro que Deus expulsa Lúcifer do céu. Então eu acredito que quando Lúcifer foi expurgado do céu, ele tinha que ir para algum lugar do universo. Ele tinha que ir para algum lugar. Ele não podia ficar vagando. Ele tinha que ir para algum lugar. E na minha opinião, é o que eu creio, sem absolutismo, Lúcifer, ao ser expurgado do céu, ele caiu precipitado sobre a terra. E ele fez da sua terra sua morada, e ele começou a implantar o seu reino rebelado aqui na terra. Então, na minha opinião, quando o texto de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a terra foi criada quando todo o universo foi criado, quando Plutão foi criado, quando Marte foi criada, quando Saturno foi criado, quando todos os planetas foram criados, a Terra foi criada com um detalhe. A Terra foi criada com uma forma própria e personalizada dela. Como Plutão tem uma forma, como a Lua tem uma forma, como Saturno tem uma forma e propriedades próprias dela. Como cada planeta, estrela tem as suas formas, ok? No início, no princípio criou Deus, no princípio aqui é o princípio, a eternidade passada de Deus. Eu vou tentar usar aqui uma expressão antropomórfica para vocês tentar entender o que eu penso de eternidade passada. Imagina o Monte Everest. Imagina o Monte Everest, um dos montes mais altos da Terra. Cada 1000 anos, uma águia pousa em cima do Everest e limpa o bico dela na ponta do Everest e vai embora, cada 1000 anos. Eternidade passada, quando essa águia desgastar todo o Monte Everest, cada 1000 anos pousando lá, passou 1 minuto da eternidade. É uma forma da gente tentar chegar a entender o que é a eternidade. Então, no princípio, aqui no princípio, não foi quando Deus... Não é o versículo 2. No princípio, lá atrás, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava, ou se torna sem forma e vazia. Então, o que trouxe, veja bem, sem forma e vazia... Aqui a palavra está dizendo algo que ficou desforme. Tinha uma forma e por algo que lhe aconteceu, ela perdeu a forma original do Criador. Veja que nós vivenciamos a mesma coisa. Adão e Eva foi criado à imagem de Deus, como a terra foi criada em todo o universo. O pecado foi introduzido em Adão e Eva e eles perderam a forma original. Eles ficaram disformes. O pecado traz disformidade. Então eu acredito que quando Satanás, quando Lúcifer, com 1/3 dos seres que habitam a terra, caiu sobre a terra, a queda envolveu um caos espiritual, uma rebelião espiritual no físico. Eu acredito que a Terra... Por que Deus tem que repaginar todo o sistema em volta da Terra? Colocar o Sol, a Lua. Porque a Terra não só foi atingida, mas todo o sistema em volta da Terra foi atingido. Por isso Deus tem que repaginar tudo. Por isso que, na minha opinião, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá atrás, quando criou todo o universo. Satanás vem e cai e traz um caos sobre a Terra. Traz disformidade. A Terra perde a forma original de quando Deus a criou,
porque Lúcifer, com a sua queda, trouxe disformidade. Então, havia trevas sobre a terra, sobre a face do abismo, ou seja, as trevas que estavam sobre Lúcifer com a sua rebelião, caiu sobre a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe o que eu imagino? Eu imagino assim na minha cabeça. Satanás caiu na terra, a terra ficou disforme, e o Espírito de Deus paira para ver o que está acontecendo, como se fosse um enviado de Deus. Deus diz, vai saber o que esse cara está fazendo, vai saber o que ele está fazendo, para onde ele foi, o que ele está fazendo. O Espírito de Deus pairava. Então, na minha opinião, e aqui, isso me emociona muito, Mateus. Porque, para mim, aqui está a razão e o propósito da nossa existência. Então, Deus tem uma ideia mirabolante. Ó, tudo que eu estou usando são palavras antropomórficas, porque não existem palavras numa linguagem humana para expressar os sentimentos de Deus, ok? Deus teve uma ideia mirabolante. Do mesmo jeito que eu criei seres aqui no meu planeta Terra, das mais diversas formas, e Lúcifer agora foi lá e tomou algo que me pertence, porque o universo é meu. E ele feriu algo que eu criei, ele tirou a forma que eu dei para a Terra. Eu vou recriar a Terra novamente. Sabe onde nós vemos a expressão disso? No vaso quebrado e que Deus refaz do oleiro. Foi o que Deus fez com a Terra. Então Deus vem e recria a Terra que tinha perdido a sua forma. Deus recria a Terra. E quando ele recria agora de uma forma diferente, como ela era antes, ou ela já tinha essa forma e talvez já havia vida sobre ela, por isso os dinossauros já habitavam antes dessa queda, por isso justifica os bilhões de anos, talvez já havia vida na Terra, ok? Eu acredito, na verdade, que já havia vida na Terra. Satanás vem, cai, a Terra, na minha opinião, era como se fosse de todo o universo, de todos os planetas, uma menina dos olhos de Deus. Então, para mim, já havia vida antes da queda, antes de Gênesis, versículo 2, quando Lúcifer cai e traz um caos. Agora Deus vem e recria toda a terra, é o que eu acredito. Recria tudo, recria novos seres, novos animais, vegetação, a água, divide a água salgada e doce, recria o seu sistema solar, lunar, recria tudo. Isso é o que eu creio. Eu creio na recriação. Gênesis 1 e 2, para mim, está falando da terra criada e da terra recriada. E para mim, o que mais me encanta é o que eu vou dizer agora. E Deus repagina toda a terra. E ele tem a ideia mirabolante. Eu vou criar um ser dos milhões de seres que habitam a terra, de uma lagartixa, uma borboleta, a um peixe lá no fundo do mar, a uma planta, dos seres. Eu vou criar um agora, dessa vez, a minha imagem e semelhança. E eu vou criar esse ser com uma missão de vida, de existência. Eu vou criá-los e colocá-los na terra, para que eles tomem de volta a terra desse desgraçado chamado Lúcifer. Destronem o império dele e destruam ele. Então eu creio que a razão da minha existência, da sua existência, Mateus, e de todos os seres humanos, para mim, é uma opinião de cabeceira de cama minha. Essa deveria ser a primeira aula de alguém depois de converter, para ele saber por que ele está na Terra. Qual o propósito dele? Eu acredito, Mateus, que se Satanás tivesse caído em Plutão, nós estaríamos em Plutão. Se ele tivesse caído em Marte, nós estaríamos em Marte. Se ele tivesse caído em Saturno, nós estaríamos em Saturno. Aí você que está me ouvindo fala assim, mas não tem como ter vida em Marte. Ele teria repaginado Marte como repaginou a Terra para ter condições de nós estarmos lá. Ou tinha nos criado adaptáveis àquele lugar, ou ele tinha adaptado aquele lugar para nós estarmos lá. É simples. Então eu acredito que Deus criou Adão e Eva com o propósito de multiplicar e encher a terra, e chegou até nós. E a nossa missão principal nessa terra
Por isso a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu acredito que o Éden foi a primeira embaixada do reino dos céus na terra. Eu acredito que o Éden era a embaixada de Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino, de um outro reino. Por isso eu acredito que nós estamos na terra para implantar o reino de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido. Agora eu vou soltar uma bomba aqui agora. Eu não acredito que a Bíblia tem democracia. Eu acredito que a Bíblia fala de monarquia. Jesus é rei. Davi, a figura de Jesus, era rei. Jesus é rei. Acredito numa visão de monarquia. Jesus traz não uma república, mas um reino, né? Mais um reino. Essa é a grande frustração dos judeus, porque eles esperavam uma república e não um reino. Eu acredito na monarquia. Aliás, meu Deus, fiquem tranquilos que eu estou vivendo num país democrata e vou obedecer às leis do país em que eu vivo, tá bom? Só quero que você saiba que eu não acredito que democracia é algo bíblico. Eu acredito em monarquia. E se você tiver uma visão monárquica, você não precisa nem ser de monarquia. Se você abrir sua mente para uma ótica monárquica, você vai entender a Bíblia como nunca antes, com muito mais facilidade. Até porque os brasileiros se orgulham de ser de um país democrático. Os brasileiros, a grande massa dos brasileiros só não sabe de uma coisa, Mateus. Quem são os pais da democracia? Sóstenes, Platão, os gregos. A democracia não nasceu da Bíblia. A democracia nasceu dos filósofos gregos, Platão, todos esse povo, Sóstenes, esses caras. Agora veja como uma ideologia forte, Mateus. Os caras morreram, mas nos governam até hoje. Na verdade, aí tem alguém que pode falar, mas isso sempre aconteceu, sim, porque os romanos eles tiveram o poderio militar, mas a filosofia ainda era a grega. Exatamente. Então, na verdade, eles tinham a força, mas eram ainda coordenados pela Grécia. Olha a força de uma ideologia. Os pais da democracia morreram e nós somos governados por isso até hoje. Então eu dei assim, de uma forma tentei ser bem simples, qual é a minha crença sobre Gênesis 1 e 2, né? Talvez resolvi algumas mentes duvidosas, talvez gerei novas dúvidas, Agora, talvez trouxe respostas ou talvez criei novas perguntas, né, Mateus? Vamos abrir aqui os comentários? vamos, essa questão do reino, e o pessoal que está assistindo a gente em casa aí, essa questão do reino ela é muito atual. Porque, por exemplo, para nós que somos brasileiros, ou o pessoal que está assistindo, por exemplo, no Canadá, que provavelmente é república, tem um primeiro-ministro, Estados Unidos tem um presidente, eu vi que tem gente da Argentina, é república, é democracia, tem presidente. A grande questão é a seguinte, o governo republicano, o poder da democracia é o poder do povo. Então, é o homem que escolhe, é o homem que estabelece, é o homem que decide. Se nós formos falar, por exemplo, o reino de Deus é chegado, para nós tem um significado. Se um britânico ouvir isso, é um significado totalmente diferente. Porque o modelo lá não é republicano, não é democracia, é monarquia. Eles estão em um reino, existe uma figura real, por exemplo, hoje a Rainha Elizabeth. O Philip Keller, e Philip Keller não é o Timothy Keller. O Timothy Keller é o de Manhattan, Nova York, é um dos escritores mais lidos da atualidade no Brasil, mas o Philip Keller, ele fala uma coisa interessante. O grande problema é esse rompimento de ideias, porque é o único modo de nós entendermos o que de fato é o reino de Deus. É o único modo. Por quê? Porque quando nós falamos, o reino de Deus é chegado, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você precisa mudar a sua forma de pensar.
Tanto que a condicional para a chegada do reino era quando o Senhor disse o seguinte, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa chave de entendimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento ali vem do original bíblico metanoia. Sim. Que é mudança de mente, pensar diferente. Sim. Então, a condicional para viver o reino é mudar a forma de pensar. Exatamente. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, ó, você precisa começar a pensar diferente, porque o reino de Deus está chegando. Como assim? Você precisa começar a pensar não pelos valores humanos da democracia, mas pelos valores divinos da monarquia, do reino. Porque não é uma república, é um reino. E a grande questão é essa. Por exemplo, a nossa formação política é republicana. Gostamos do candidato? Reelege. Não gostou? Impeachment. Por quê? Porque no nosso modelo de governo é o homem que decide, é o homem que estabelece, é o homem que coloca, é o homem que tira. Não é o governo da República de Deus, é o governo do reino de Deus. Então, é preciso nós mudarmos a nossa mente para entender o seguinte, é ele que é o rei. Então, não é a minha vontade, é a dele. Não é a minha decisão, é a decisão dele. Não é aquilo que eu quero, é o que ele quer. Eu sou apenas servo desse reino. O Senhor é ele. Eu sou apenas súdito desse reino. E sou também príncipe, sendo filho de Deus, mas a minha postura nesse relacionamento é a postura de reconhecer que eu preciso aceitar o governo dele, com a vontade dele. Então, a nossa decisão humana, ela é um problema nisso. E aqui eu entro numa questão que é a seguinte. A grande questão, principalmente da espiritualidade da igreja brasileira, é que a grande maioria de nós só aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque aceitá-lo como Salvador é entender que estávamos na condição de pecado e ele nos salvou pelo sacrifício da cruz. Mas aceitá-lo como Senhor é entender que agora não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não são mais os meus planos, não é mais a minha estratégia. Então, ele não é apenas o meu Salvador, ele é apenas o meu Senhor. Por quê? Porque é a vontade dele, é a vontade do reino. Então, essa mudança de mente para entender o reino de Deus é que é algo muito decisivo para, de fato, conseguirmos compreender qual é a perspectiva de Deus para a função da igreja na Terra. Sim. E o que pouca gente sabe, por exemplo, que a democracia ela foi criada em torno de 500 anos, 500 e poucos anos antes de Cristo, né? Em Atenas, na Grécia. Cara, eu estive esse ano passado na Grécia, é impressionante, né? Assim, a intelectualidade daquele povo é um negócio fora do normal, né? E Aristócrata, que foi o pai da democracia, né? E eu não estou desmerecendo nada disso. Eram pessoas pensantes, eram homens inteligentes, de uma sabedoria incrível. Porém, ante Deus. Não temiam a Deus. É importante nós entendermos isso, né? Toda essa ideologia da democracia dos gregos, eles eram anti-Deus, eles não acreditavam em Deus. Era uma cultura totalmente diferente dos judeus, né? Pode ir, Matheus. Agora, você falou sobre Aristócratas, que você falou, né? Isso. Eu lembrei de uma questão de Aristóteles com os gregos, porque aquela sequência ali da filosofia grega tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim. Se não me foge a memória, em 392 ou 393 a.C., que Aristóteles morreu. Sim. E ele morreu justamente por ele confrontar o panteão grego, Sim. que é a ideia dos vários gregos. Então era como se ele chegasse no panteão grego e dissesse assim, gente, vamos jogar real? Isso aqui nosso é filosofia, isso aqui nosso é mitologia. Esses deuses que nós cremos, e aí entra Atenas, entra, por exemplo, a questão de Zeus, todo aquele panteão grego, conjunto de crenças pagãs dos gregos, ele diz o seguinte, ó, se existe de fato um Deus, esse Deus ainda nós não conhecemos. Esse Deus para nós ainda é desconhecido. Sim. Os gregos pegaram isso e falaram assim, tudo bem, como nós já temos muitos gregos aqui na Grécia, então talvez Aristóteles falou só mais de um Deus que nós ainda não conhecemos. Paulo chega na final da década de 50 Sim. na Grécia, chega em Atenas, e ele fala assim, gente, eu quero apresentar para vocês o Deus desconhecido. E ele prega no altar ao Deus desconhecido. Sim. O que ele estava dizendo era o seguinte, lembra do que Aristóteles falou? Um Deus que vocês ainda não conhecem.
eu conheço esse Deus e eu vim pregar eles para vocês. Esse Deus é Jesus Cristo. Sim. Então, essa ideia de como que, na verdade, a mitologia grega, a filosofia grega, ela vai, de algum modo, apontar para Cristo. E Paulo vai dizer isso quando ele diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. Isso é maravilhoso, porque a ideia de plenitude é a ideia de uma medida completa. Imagina, por exemplo, se eu tenho uma jarra de água e um copo. Eu começo a derramar essa água nesse copo, esse copo vai enchendo, 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 enchendo. Quando ele transborda, ele ficou pleno. É dessa figura de linguagem que vem a ideia de plenitude. Plenitude é a medida completa. Paulo está dizendo o seguinte, ó, Cristo veio na plenitude dos tempos. O que ele está falando é o seguinte, ó, Deus encheu uma medida na história da humanidade e após essa medida ser completada, chegar a uma estatura plena, Cristo veio. Por quê? Porque existiram 3 povos que formaram a plenitude para a ideia de Cristo vir. Primeiro foram os judeus, que trouxeram a ideia do monoteísmo, um Deus só. Por exemplo, o Egito era politeísta, tinha vários deuses. Então, os judeus eles constroem a ideia do monoteísmo. Em segundo lugar, nós temos a ideia, por exemplo, a função, o legado dos gregos. Os gregos conseguiram unificar o mundo com um idioma só, que foi o grego. Muito a importância que o inglês tem hoje na nossa sociedade, o grego tinha naquela época. Tanto que uma parte do Novo Testamento é escrito em grego. Na Palestina se falava, por exemplo, o aramaico. O povo se falava o aramaico. Jesus a região de Jesus o aramaico, mas a elite a língua popular deles, a língua comercial era o grego. Tudo. Era grego. Então, era a língua que unificava todo mundo. Então, os gregos trouxeram uma língua que unificou todos os povos. E os romanos trouxeram 2 fatores que cooperaram nessa plenitude dos tempos. Primeira coisa que foi a Pax Romana, que foi o livre acesso de territórios a territórios. Então, você tinha segurança, por exemplo, para sair de Israel, passar por um pedaço da Ásia e chegar na Europa, na Grécia. Porque você estava num reino só, no império só, era o Império Romano. Então, você tinha esse livre acesso e segurança pela Pax Romana. E o último fator que os romanos construíram foi a mentalidade do que é um reino. Porque não importa se você estava no norte da África, ou não importa se você estava, por exemplo, na Grã-Bretanha, atual Inglaterra, que era a província da Bretanha, do Império Romano, ou na França, que era a província da Gália, ou na Ásia, na região de Esmirna, ou no Oriente Médio, por exemplo, na região de Israel. Onde você estivesse, você estava em um local geograficamente diferente, mas era um reino só, uma liderança só. Então, os judeus eles trazem a ideia de um Deus só, os gregos eles trazem um idioma só, e os romanos eles trazem a paz nos territórios para que os missionários pudessem viajar em todos esses territórios pregando o evangelho com o grego e a mentalidade de que haveria um governo que seria um governo de um rei só. Aí não importa se a pessoa está na África, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia, ela faz parte do reino de Deus. É a visão de Ezequiel, as camadas dos impérios romanos, mas vem uma pedra, que é o reino de Deus, e destrói tudo isso. E esse governo prevalece. E, para a glória de Deus, nós fazemos parte dele. Cara, isso é fora da casinha. O reino de Deus é algo muito nobre, é algo muito além do que fazer parte de uma denominação. Então, a gente precisa abrir mais o entendimento para saber o reino de Deus, porque o reino de Deus é, na verdade, a missão da igreja é a proclamação do reino de Deus, viver o reino de Deus na terra. Verdade. Eu estava aqui pensando, eu estive na Grécia o ano passado, e eu visitei, rodei pra caramba, fui até Coríntios, tudo, e quando você chega naquele templo do Deus desconhecido, cara, é muito doido isso, cara. Porque Paulo chega lá, né? Porque 300 e poucos anos, quase 400 anos, eles falavam assim, ó, existe um Deus que nós não conhecemos, que se existe um Deus, vocês não conhecem. E criaram o templo do Deus desconhecido. E aí Paulo chega e fala, eu sei qual é esse Deus, eu tive um encontro com ele. É muito forte isso, cara, é muito forte isso, é muito forte. É riquíssimo. A compreensão bíblica de vivermos o reino de Deus hoje é algo muito... Tá todo mundo aqui pedindo para a gente fazer uma série de lives. Vamos lá. Vamos embora. Muito doido, muito doido. Foi muito bom, Matheus. O pessoal está falando aí sobre o reino dividido. Politicamente, Israel é Roboão e Jeroboão, né? Sim. Eu penso que hoje em dia nós não temos reino dividido. Tem pessoas que talvez vivem só uma religião, mas não vivem o reino. Não tem como estar no reino de Deus e dividi-lo. Ou tal não tá.
É verdade. Então, o reino ele é fora do normal. Amém. Mateus, vamos jantar? Vamos. Eu queria só dar um alô pro pessoal Pô, aí. também, eu preciso também fazer um negócio aqui. Pode fazer o seu. Ó, o pessoal que está assistindo, nós estamos numa promoção, você que ainda não ouviu, que é a Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. É um livro de quase 500 páginas que eu levei mais de 7 anos escrevendo ele. Então, para você que está me assistindo aí, que você tem o desejo de entender mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, esse livro aqui vai te abençoar demais. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Então, imagina, por exemplo, que alguém que está assistindo aí, de vez em quando precisa preparar uma palavra e do nada ele tem que preparar uma palavra, por exemplo, sobre Moisés. Você vê que na letra M, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, polêmicas da Bíblia. Por exemplo, nós falamos sobre a questão do início da criação. A primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel, foi morar numa cidade chamada Nod, ali se casou, teve filhos e formou a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim, Abel, Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Ele foi morar numa outra cidade, tinha uma cidade fora do Éden. Como que a gente trabalha a possibilidade de uma cidade fora do Éden se tudo começa no Éden? Geografia bíblica, por exemplo. Abraão saiu dos caldeus e vai para Canaã. Quantos quilômetros era de um dos caldeus a Canaã? Quantos dias era isso a pé? Às vezes, nomes bíblicos. Por exemplo, existiu mais de uma Maria, quando que a Bíblia está falando sobre cada uma. Existiu mais de um Filipe, quando a Bíblia está falando sobre cada um. Herodes, por exemplo. Herodes não era um nome, Herodes era um título. Existiram 6 Herodes na Bíblia. O Herodes, por exemplo, da época que Jesus nasceu, que foi avisado pelos magos, não é o mesmo Herodes quando Jesus está cumprindo o seu ministério, que também não é o mesmo Herodes que mandou prender a Pedro, que matou a Tiago, nem que morreu comido de bicho. Tem Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, Herodes Arquelau. Quando que a Bíblia está falando sobre cada Herodes? Às vezes, o contexto cultural da Bíblia, coisa que às vezes nós lemos, no nosso contexto cultural significa uma coisa, no contexto cultural da Bíblia é outra totalmente diferente. Deus disse para o povo de Israel, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra que mana leite e mel. Mel na Bíblia, por exemplo, não é mel de abelhas. O nosso mel aqui é mel de abelhas. O mel da Bíblia é mel de tâmara, fruto de uma árvore chamada tamareira que dá no deserto, inclusive em Jericó. Então, quando Deus disse para o povo, a terra que eu vou dar a vocês mana leite e mel, o que o povo entendeu foi o seguinte, o leite, Deus falou sobre as criações, o mel sobre as plantações. Então, o que Deus nos disse é que ele vai nos dar uma terra em que nela tudo que se cria e tudo que se planta serão superabundantes além das nossas necessidades. Então, para quem quer pregar, para quem quer entender mais a Bíblia, para quem é professor de escola dominical, pastor, para quem é líder de célula, professor teológico, esse material aqui vai te abençoar muito. E nós estamos com uma promoção com frete grátis para todo o Brasil. Então, você que está me ouvindo aí, esse livro vai chegar na sua residência sem você pagar 1 centavo sequer de frete. Ele está em preço promocional, está apenas por R$ 49,90, é uma obra de quase 500 páginas, e o frete está grátis. As vendas estão sendo feitas por um número de WhatsApp, eu mesmo que respondo por esse WhatsApp. Pastor Arão, se o senhor pudesse aí só fixar esse número, Sim. por favor. Vai lá. Para o pessoal anotar aí. Então, por exemplo, você que está assistindo, anota esse número aí, faz o print da tela e você pode adquirir, assim que essa live terminar, por esse número de WhatsApp, eu mesmo vou te responder. E eu quero ter a alegria de segunda-feira agora enviar um exemplar desse daqui direto para a sua residência. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo pastor Hernandes Dias Lopes e o prefácio dessa obra foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma ferramenta extraordinária e muito útil para quem quer entender e compreender mais a palavra de Deus. Então, você pode chamar aí, eu quero ter a alegria de enviar esse material para você. É Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. O pessoal que está perguntando aí, Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, por esse número de WhatsApp, você faz o seu pedido. Eu sou suspeito. Vou te falar por quê. Eu já comprei mais de 200. 200 eu tenho certeza que foi. Mais de 200. Deve ter beirado os 300 livros desse. Eu comprei. Vou só dizer para vocês. Esse ano, agora, passado,
E esse ano que nós estamos, faz mais de um ano que esse é o material que nós estamos usando nas nossas células aqui na minha igreja. Maravilha. Todos os líderes da minha igreja têm. Então, em cada célula, em cada dia, nós estudamos um personagem. Primeiro, Abraão, Absalão, Aquém, Adão, Ageu, Amós, Ana, Ananias, André, Apolo, Arão, Asaf, Balaão, Barnabé. Cara, eu não conheci nenhum livro igual esse livro do Mateus. Posso contar uma história? Pode. Esses dias um irmão chegou para mim e falou assim, Mateus, eu procurei um personagem, mas não achei por nada na sua Bíblia. Eu falei, quem? Ele falou assim, Naim. Eu falei, não é Naum? Naum tem nos profetas menores, eu falo sobre Naim. Disse, não, o homem que a gente não sabe nada sobre ele, que só diz que Jesus encontrou a esposa dele depois que ele morreu, a viúva de Naim. Muito doido. Então, cara, Naim não tem. Esse livro do Mateus é fora da casinha. Pensa num livro. Cara, frete grátis. Você tem que comprar. Esse livro é maravilhoso. Inclusive, é um dos únicos livros que eu levo além dos meus. Porque eu tenho 13 livros, eu não consigo levar todos os livros. Esse eu ainda levo para vender nos meus workshops. Esse livro é fora da casinha. Compre, está aqui o número, ó. 022 999558419. 8919. Manda o WhatsApp. Hã? 8919. 8919. Manda o WhatsApp para esse número, né? Printa aí, manda o WhatsApp. Ó, frete gratuito. É barato. Ó, nós estamos com presente. Dá uma olhada. Nós estamos com presente aqui. Eu não sabe o Luiz Hermínio, mas eu sei. 475 páginas no livro dele. Olha que presente nós temos aí. O apóstolo Luiz Hermínio. Obrigado, apóstolo. Aí, carinho do outro senhor. Padrão. Olha o Luiz Hermínio aqui. Inclusive, dia 26, eu vou fazer uma live junto com o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio é o cara hoje, né? A gente ama o apóstolo Luiz Hermínio é um homem do nível do apóstolo Luiz Hermínio, leva pelo menos 50 anos para nascer um igual. Pelo menos. É verdade. É verdade. Ele une paternidade, amor, liderança, essa paixão que ele tem pela obra de Deus, pela evangelização. Verdade. Nós somos muito gratos, apóstolo. Verdade. Pela vida do senhor, pela bênção que o senhor tem sido para a nossa geração. Está dizendo aí só os generais, né? Ele que é a patente mais alta. Dia 26, nos enriquece muito tê-lo aqui. Não terça agora, a outra. Eu vou fazer eu e o Luiz Hermínio estaremos fazendo uma live que vai ser muito, muito top, ok? Reverendo Napoleão Falcão, olha. Entrou aí? Tá com a gente aí. Rapaz, aí é gente grande, hein? Aí é gente grande. Nosso príncipe dos pregadores. Se hoje tem uma geração de pregadores lá da Assembleia de Deus, que eu e você pregamos lá em Camboriú, né? E sim, se hoje tem uma geração de pregadores na Assembleia de Deus do Brasil, é muito devido a pelo menos 2 nomes. Sim. Napoleão Falcão e Gesiel Gomes. Sim. A nossa dívida com eles é impagável. Eu conheci o Napoleão Falcão. Sua família. Eu era um jovem de 20 e poucos anos, pastor numa cidade chamada Barrinha, aqui próximo de Ribeirão Preto, onde eu moro. E o Napoleão Falcão veio trazer uma palavra num ginásio da Assembleia de Deus, lá lotado de gente. Eu era um jovem tentando ser alguém na vida. E esse homem já estava aí pregando para grandes multidões. Reverendo... deixa eu fazer um pedido aqui, Mateus. Você é amigo do Napoleão? Fala para ele me seguir, para ele dar a honra de me seguir, tá ok? Reverendo Napoleão. Me dá a honra de me seguir. Esses dias eu assisti a live do Jabes, que o Jabes é meu amigo do peito, né? Hoje eu falei bastante com ele. Do Napoleão Falcão e o Jabes de Alencar, né? Eu sou fã deles. O povo conhece a Bíblia demais, né, Mateus? É nosso mestre da escatologia. Sim. Não falta palavras no vocabulário da gente para dimensionar o apóstolo Luiz Hermínio, pastor Napoleão Falcão. São pessoas que enobrecem muito a todos nós. Acabou de dizer que vai me seguir. Agradeço, pastor. Pastor, pensa num cara humilde, sou eu. Viu? Eu fico feliz. Nós já estivemos juntos, pastor, nos congressos do Eduardo Reis. O senhor ministrou, eu também ministrei, o Mateus ministrou, nós já estivemos juntos, viu? E quem sabe uma conferência de escatologia assim que a pandemia voltar, com o reverendo Napoleão também aí em Sertãozinho. Rapaz, vai ser de Deus. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo maravilhoso. Ele fez uma live sobre escatologia com o Jabes esses dias. E eu fiquei lá só de olho assistindo tudo. Foi muito bom. Boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, eu vou fazer a maratona financeira. Todos vocês me conhecem, eu já tenho 13 livros. Dentre os 13 livros, 9 são voltados à área financeira.
o meu livro Cadê a Vaca Gorda? Como sair das dívidas, 21 dias para mudar sua vida financeira. Mateus, eu sou muito feliz. Nos meus workshops, nos meus seminários de educação financeira, já passaram mais de 1,5 milhão presenciais de pessoas. Eu sou grato a Deus por ter abençoado tanta gente no Brasil, estar abençoando. E eu vou fazer agora, nesses dias de quarentena, eu vou fazer a maratona financeira. Serão 4 noites, das 21h30 às 22h45. Vou até pedir, Mateus, que você não marque lives no dia 25, 26, 27, 28. Segunda, terça, quarta e quinta, das 9h30 da noite às 10h45, 1h15. 4 aulas, chamada Maratona Financeira, onde eu vou dar 4 aulas, um treinamento de como ter uma vida financeira saudável, como prosperar de forma saudável, como lidar com dinheiro, com riqueza, com prosperidade, à luz da Bíblia. Você me conhece, sou pé no chão, não vendo fantasia, né? Eu ensino princípios da palavra. Quem sabe o reverendo Napoleão vai participar aí da minha maratona financeira. Seria uma honra, viu, Napoleão Falcão? O que você tem que fazer? É simples, você entra na minha biografia agora, no meu Instagram. Você que não me segue, me siga, Arão Henrique com H, Xavier com X. Aí na minha biografia do Insta, você já tem o link que te leva para a minha homepage e você já faz sua inscrição. Já passaram de 1.000 inscritos, tá? Você faz sua inscrição para participar, vai ser pela plataforma do YouTube, mas você precisa fazer a inscrição para depois você ter o link. Nós vamos estar te acompanhando depois disso, para você ter um link e poder fazer esse workshop, esse seminário online de 4 noites de educação financeira. E a sua vida financeira não será a mesma. E eu vou te ensinar os princípios que eu estou praticando há mais de 35 anos para ter chegado onde cheguei, ter uma vida saudável. Eu prosperei, sou um empresário. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista, sou empresário, tenho algumas empresas, sou educador financeiro e dou assessoria e consultoria financeira já há mais de 30 anos. Fui gerente de empresa, hoje dono de empresas. E eu tenho bastante para te ensinar e para te abençoar com muita humildade de como ter uma vida financeira saudável. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas essa chamada maratona financeira. A primeira pegada da maratona será do dia 25 ao dia 28, 4 noites abençoando a sua vida. Entra no meu Instagram, me siga e faça já a sua inscrição. Amém? Maravilha. E tem que ter o sorriso agora do pessoal. Vamos pedir para o pessoal, eu vou tentar fazer de tudo. Tira um print, compartilha, me marca e marca o Mateus, porque todos que me marcarem, eu vou repostar. Nem que for 50, eu vou tentar repostar, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar uma foto aí agora. No 3, sorriso. Deixa eu tirar o comentário para que possa sair. Peraí. Vamos lá? Pronto. Beleza, pessoal. Marca lá no Stories. Marca nós dois e posta. Foi um prazer. Mateus, vamos pensar da gente fazer, de repente, quarta-feira que vem, mais uma live de estudo dessa? Vamos ver o horário. Quarta eu tenho uma live com o pastor Ângelo Galvão, que é um amigo daí de Mojimirim. Tá. Mas se não me foge a memória, a live com ele eu acho que é 7 ou 8 da noite. Daria para a gente ver umas 10 da noite uma live. Tá bom. Então, pessoal, vai nos seguindo. Até segunda ou terça a gente vai falar se a gente vai fazer essa... É certeza que nós vamos fazer. Nós só precisamos encaixar um horário, tá bom? Horário. Eu gostei de fazer a live com você. Eu acho que cabeça bate. Nós vamos abençoar esse povo nesse período de quarentena aí. Sendo abençoado por Deus. E um abraço a todos que assistiram. Amém. Deus abençoe a todos. Talvez a gente não conseguiu mencionar o nome, mas o nosso carinho, nosso abraço a todos vocês. Quem me segue, que não segue o Mateus ainda, por favor, siga o Mateus. Ele é fora da casinha. Pensa num livro, não esquece, tá aí fixado. Manda uma mensagem pelo WhatsApp para eles. É barato demais, R$ 49,00 de graça chegando na sua casa. Meu Deus. Falando nisso, Mateus, eu preciso já comprar mais uma quantidade, viu? Porque acabou os meus aqui. Você acredita que eu vendi o último meu? Eu vendi terça-feira. Acredito. A minha secretária disse, pastor, vendi o último terça-feira, tá bom?
Então, a gente já conversa para você me mandar aí uma quantidade para mim. Que Tá Deus bom. abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa. Eu vou comer uma comidinha da minha esposa aqui agora, nesse sábado à noite. Amanhã, se você quiser ouvir uma palavra assim de Deus, amanhã às 10 horas da manhã eu tenho meu culto online, que inclusive eu faço também pelo Instagram. 10 horas da manhã, meu culto online, vai ser uma palavra tremenda de Deus para sua vida. Não perca. Deus te abençoe. Fica com Deus, Mateus. Um beijo no coração. Obrigado. Um abraço a todos que estiveram conosco até agora. Amém. Que Deus abençoe vocês.